Momento esportivo. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Momento Esportivo, 11 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional, está no ar com as seguintes manchetes. Comércio da cidade de Três Marias, na região central de Minas Gerais, é liberado e você vai ficar sabendo aqui no nosso Momento Esportivo. Durante a pandemia, os profissionais da cidade falaram sobre o que acharam. E mais, Cássio Dantas, professor universitário, professor de Educação Física, é um dos convidados do Momento Esportivo. Ele vai falar sobre a atual situação da pandemia, do empreendedorismo e muito mais. Essas e outras notícias, agora no nosso Momento Esportivo. Momento Esportivo, 11 anos no ar. Nesse bloco nós vamos bater um papo com o professor Cássio Dantas, professor de Educação Física, experiente, professor universitário. Ele vai dar sua opinião sobre a pandemia do coronavírus, Cruzeiro, Atlético América e o futebol de modo geral. Fala aí, professor Cássio Dantas. Vamos lá então. Ô Rubens, tudo bem? Amigo, primeiramente gostaria de agradecer o convite para estar participando novamente do seu programa. Sempre que sou convidado, eu faço parte do seu programa, com o maior prazer. É um clima bastante agradável. É uma pena que não podemos estar no estúdio uma hora dessa, mas agora de forma remota, dentro das nossas casas, a gente consegue estar desenvolvendo esse bate-papo aí, Você me fez uma série de perguntas aqui, até me colocando em saia justa aqui, mas a gente vai tentar, dentro do possível, ver qual que é o nosso entendimento aí em relação às questões que você nos colocou. Primeiramente, a questão do coronavírus é uma situação atípica para todo mundo. Há anos, há dezenas de anos, nós não temos essa condição. Isso transformou o mundo todo, revolucionou o mundo todo, seja na parte da economia, nas questões sociais, nos relacionamentos e também no esporte, que é o assunto que a gente vai tratar aqui. Eu vejo como um impacto muito grande. Também vejo que o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. Eu acho que é um momento que a própria vida está dando para a gente repensar tudo, e também o esporte repensar. E tanto é que a gente vai dialogar algumas questões aí, Então, a minha primeira fala, eu digo que é isso, é uma situação atípica e as pessoas têm que ir se adequando, Primeiro você me sobre a questão dos percentuais, dos salários dos jogadores, com a intenção dos clubes em reduzir. Isso é mundial, eu tive vendo uma série de reportagens aí, está acontecendo na Europa, está acontecendo na Ásia e na América do Sul também, e no Brasil também não foge disso. Só para você ter uma ideia, isso partiu muito de forma mais imediata na Europa, só que a cultura europeia dá a possibilidade dos atletas, dos clubes dialogarem e eles entenderem mais. No Brasil, houve uma certa resistência, a princípio, no começo, quando os diretores, os atletas, eles desconheciam o peso que era esse vírus e a quantidade de tempo, as inatividades esportivas, etc. A galera pensou que era uma coisa rápida, mas depois que foi entendendo o peso disso aí, as associações de atletas foram se flexibilizando um pouco e gradativamente foram entendendo dessa necessidade. Eu estava até lendo algumas reportagens aqui, eu vi uma mesmo que a Juventus fez uma redução que vai conseguir 512 milhões de redução. Quer dizer, isso é muito dinheiro, até mesmo fora da realidade aqui brasileira. No nosso caso aqui, eu vi algumas reportagens aqui, por exemplo, Ceará, Fortaleza, Grêmio, eles entraram em acordo com associações de atletas e conseguiram. Já o Galo, por incrível que pareça, o Galo fez essa redução unilateral. E o presidente, Sete Câmara, foi enfático. Ele falou, olha, quem quiser vai estar no jogo, quem não aceitar, infelizmente não vai ter condição, porque essa é uma realidade nova. Então isso varia muito, de país e das condições. Algumas equipes são melhor estruturadas, outras não. Então essa diferença aí, quem vai sentir mais, vai depender muito da estruturação.
O Cruzeiro, como já estava nesse processo, né, parece que o Cruzeiro não vai sofrer tanto, porque os valores que o Cruzeiro estava negociando já eram valores bem baixos. E eu acho que se o Cruzeiro baixar ainda mais esses valores que ele estava negociando, ele não vai conseguir de forma nenhuma montar uma equipe. Porque é estratégico que tenham jogadores baratos, mas tem alguns jogadores que têm um certo valor. Como eles já tinham, né, já abriram mão já desse valor, eu penso que se o Cruzeiro cair mais que isso, vai ficar prejudicado em relação a essa negociação. Olha, em relação ao Campeonato Mineiro e aos clubes, Minas Gerais ele tem um problema muito sério de estrutura de gestão de todos os clubes. Né? Se nós enfrentamos problemas de gestão, né, no América, no Cruzeiro e até muitas vezes no Atlético, quer dizer, o Cruzeiro agora sofreu mais, mas o Atlético tem problemas sérios de gestão, o Atlético tem muitas dívidas também. Imagina os clubes menores, né? E no final das contas, Rubens, eu acho que vai acabar sobrando aí para o Campeonato Mineiro, né? Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, seja ele da Série A, B ou C, ele gera muito mais dinheiro para as equipes. Então, no caso do Cruzeiro, Atlético, América, eles vão priorizar um campeonato que o patrocinador vai estar em projeção, né? Valores, muitos desses valores de mídia de televisão já foram acertados, inclusive com a Rede Globo, com a Sport TV, etc. Então, eles não vão abrir mão desses valores. E no final das contas, eu acho que vai acabar sobrando mesmo para o Campeonato Mineiro. Eu acho que a CBF, com as federações, elas vão ter que sentar, né, para repensar uma nova estrutura para o segundo semestre para essas equipes estaduais, porque elas vão ficar em déficit financeiro muito grande. Então eu acho que novas competições vão ser criadas, eu acho que é só o tempo que vai mostrar isso, novas competições serão criadas, e para não deixar esses clubes, né, de estado na mão, porque eles precisam também de dinheiro, eles têm suas contas para pagar, eles têm, né, todos os seus compromissos. Eu acho que esperar um pouquinho para saber qual que é essa tendência aí, mas eu acho que a prioridade serão os campeonatos, né, o Campeonato Brasileirão, Série A, Série B, Série C, e os estaduais devem ficar um pouco de lado. Como o Campeonato Mineiro já estava um pouco avançado, né, restando poucas rodadas para o seu término, fica mais fácil, né? Mas eu acho que o segundo semestre aí, essas equipes menores aí, estaduais, assim que criar um mecanismo, e a CBF será imprescindível nessa reestruturação aí. Olha, em relação ao Campeonato Mineiro e aos clubes, Minas Gerais ele tem um problema muito sério de estrutura de gestão de todos os clubes. Né? Se nós enfrentamos problemas de gestão, né, no América, no Cruzeiro e até muitas vezes no Atlético, quer dizer, o Cruzeiro agora sofreu mais, mas o Atlético tem problemas sérios de gestão, o Atlético tem muitas dívidas também. Imagina os clubes menores, né? E no final das contas, Rubens, eu acho que vai acabar sobrando aí para o Campeonato Mineiro, né? Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, seja ele da Série A, B ou C, ele gera muito mais dinheiro para as equipes. Então, no caso do Cruzeiro, Atlético, América, eles vão priorizar um campeonato que o patrocinador vai estar em projeção, né? Valores, muitos desses valores de mídia de televisão já foram acertados, inclusive com a Rede Globo, com a Sport TV, etc. Então, eles não vão abrir mão desses valores. E no final das contas, eu acho que vai acabar sobrando mesmo para o Campeonato Mineiro. Eu acho que a CBF, com as federações, elas vão ter que sentar, né, para repensar uma nova estrutura para o segundo semestre para essas equipes estaduais, porque elas vão ficar em déficit financeiro muito grande. Então eu acho que novas competições vão ser criadas, eu acho que é só o tempo que vai mostrar isso, novas competições serão criadas, e para não deixar esses clubes, né, de estado na mão, porque eles precisam também de dinheiro, eles têm suas contas para pagar, eles têm, né, todos os seus compromissos. Eu acho que esperar um pouquinho para saber qual que é essa tendência aí, mas eu acho que a prioridade serão os campeonatos, né, o Campeonato Brasileirão, Série A, Série B, Série C, e os estaduais devem ficar um pouco de lado. Como o Campeonato Mineiro já estava um pouco avançado, né, restando poucas rodadas para o seu término, fica mais fácil, né? Mas eu acho que o segundo semestre aí, essas equipes menores aí, estaduais, assim que criar um mecanismo, e a CBF será imprescindível nessa reestruturação aí. Sobre a sua pergunta em relação à Superliga, de fato a feminina cancelou, e eu estava vendo até uma reportagem também sobre, houve uma reunião da CBV com a Associação dos Clubes, né? E a grande parte optou por realmente dar uma parada e cancelar a Superliga. Eu acho que quem votou foi Minas, SESI, Cruzeiro e América, que optaram por dar sequência, mas esses foram vencidos. Eu acho que a coerência maior mesmo, né? Haja visto que a
a Superliga tem encerramento agora, eu acho que a coerência maior mesmo foi dar uma paralisada. Esse ano, esportivamente, ele está perdido, né? O que acontecer esse ano vai ser mesmo para recomposição de caixa e etc., para dar visibilidade para o patrocinador, né? A própria televisão, a TV Globo, que é a detentora, a própria televisão, ela precisa de renovar sua programação, né? Ninguém vai conseguir ficar vivendo aí de jogos anteriores, jogos que já passaram, novelas e filmes antigos, não. A televisão precisa se renovar também. Então, acho que eles vão focar muito nessa questão aí de tocar o campeonato, dar uma roupagem nova no campeonato, criarem novos campeonatos, igual eu falei, né, regionais, para que consiga recuperar os caixas aí dessas equipes menores. Oi pessoal, tudo bem? Então, infelizmente houve o cancelamento da Superliga. Nós atletas ficamos um pouco tristes porque a gente trabalha o ano todo, a gente treina bastante para poder chegar a essa fase do campeonato, que é a fase mais gostosa de se jogar. Mas foi a decisão mais sensata que eles puderam tomar. É uma decisão ótima, porque nesse momento a gente tem que pensar no ser humano, não nós como os atletas, né? Acho que todo mundo tem criança em casa, tem familiares, tem idosos, então nesse momento a gente tem que se preocupar com a nossa saúde. Então, gente, fiquem em casa, se cuidem, lavem bem as mãos, passem álcool em gel, se cuidem para não propagar esse vírus aí. Já em relação a Cruzeiro e Atlético vivem antagonismos, né? O Cruzeiro com a eleição marcada para o dia 21 de maio, em reunião interna lá, o Conselho Gestor optou por nenhum membro do Conselho Gestor participar dessa nova direção. Então o Conselho Gestor ele vai se manter mesmo na questão estrutural, fazendo a gestão até que ocorra a eleição e essa nova gestão assuma, né? Então o Cruzeiro ainda está meio um pouco complicado, aí o Cruzeiro ainda tem que passar dessa fase das eleições. Sobre a sua pergunta sobre o investimento do Atlético, o Atlético deu muita sorte porque o dinheiro já está em caixa, né? Quer dizer, o dinheiro destinado à construção aí da Arena do Galo é parte de investimento privado, né, da MRV, e parte foi um acordo que o Galo fez com o seu shopping center, em torno de 250 milhões, então juntando essa grana aí, o dinheiro já está em caixa. Mas mesmo estando o dinheiro em caixa, eu acho que cabe ao Galo dar uma parada agora, dar uma repensada, porque o cenário já não é o mesmo, né? Quer dizer, houve queda de arrecadação e etc. Apesar que a gestão desse dinheiro é bem particular, né? Isso é contratual, é bem mesmo para a construção da arena, mas tem parte do dinheiro que é do Galo, né? Que é do shopping center. Então, acho que o Galo vai dar uma parada para poder analisar. Acho que qualquer projeção mais otimista, apesar que as obras começaram na segunda-feira agora passada, né? Dia 20, então ontem. Eu acho que o Galo vai ter que parar um pouquinho aí para reavaliar mesmo essa questão, né, pelo menos a velocidade de investimento em relação a essa nova arena. Rubem, em relação ao Campeonato Mineiro, eu acho um pouco cedo ainda, né, já que as projeções aí de quarentena elas devem avançar um pouco. Eu acho que as projeções são um pouco imediatas ainda, qualquer posição que a gente tomar aqui. Mas eu penso que se isso entrar se isso entrar para o mês de maio, para o mês de junho, eu acho que fazer de forma bastante objetiva jogos, né, tipo mata-mata, seria uma reestruturação do modelo do campeonato, mas isso pode ser feito, né, pegar as equipes aí, fazer um mata-mata e finalizar o campeonato. A gente sabe que é o seguinte, é um ano atípico, então nada vai transcorrer normalmente, né? Não vai ter dado aquela sequência, aquele tempo de jogos, de intervalo, etc. Então até a reformulação, né, do encerramento do campeonato será necessária até mesmo para novas projeções aí, né? É isso que eu penso. Em relação ao presidente está falando que o comércio tem que abrir, etc. Isso é uma questão muito séria. Nós temos um grupo de egressos, né, de profissionais de educação física, e a gente está discutindo isso constantemente. E a gente tem que levar isso dentro de uma seriedade muito grande, né? Nós entendemos claramente que, né, os profissionais de educação, vamos falar no caso dos profissionais de educação física que têm as suas academias, né, e outros empreendimentos, os clubes de lazer que necessitam dessa reabertura, mas é um caso que tem que ser pensado, né? A gente não pode agir só com sentimental. Ah, mas o dinheiro está ficando escasso. Realmente o dinheiro está ficando escasso. Eu acho que nesse caso aí, né, o nosso ente federado mais rico é a União. Eu acho que a União tem que entrar nessa questão aí e fazer igual os outros países estão fazendo, que é a questão mesmo de investir, né, financeiramente, primeiramente nas pessoas, né,
dotar as pessoas que tenham condição mínima de se alimentar, de pagar seus aluguéis, etc. Depois partir para a questão de auxílio aos empresários, os empresários precisam de investimentos, né, subsidiados a zero ou então a juros baixíssimos que possam, né, tocar os seus negócios. Eu acho muito perigoso esse confronto, né, de pessoas que querem que volte e pessoas que não querem. Eu acho que não é por aí. Eu acho que esse confronto não é nós contra nós. Eu acho que o governo não pode se eximir de sua responsabilidade, não. Ele tem que tomar uma responsabilidade. E o ente federal, ele pode ter uma coisa que chama-se dívida pública. O governo pode se endividar, desde que o parlamento autorize, ele pode se endividar, mas não é endividar por endividar. Eu acho que é um endividamento, né, coerente mediante essa situação que nós estamos vivendo. A pandemia é uma situação astronômica e ninguém estava preparado para isso. Então as empresas não podem fechar, as pessoas têm que ter o seu ganha-pão, mas a gente tem que pensar também na saúde, né? O número de mortes está cada vez aumentando muito. Então isso é uma questão muito criteriosa da gente opinar, entendeu? E para finalizar, Rubens, eu queria dar o meu parecer aqui, porque eu pode ver que todas as vezes que você me convida, eu gosto muito de falar da questão da gestão, porque é uma área que eu estudei, eu fiz MBA em gestão, então eu passei a ver o esporte, passei a ver as questões dentro de um âmbito um pouco diferente, né? Então eu acho que quem tinha uma gestão, mas os clubes que tinham uma gestão mais estruturada, sócio-torcedor e etc., né, que tinham uma afinidade com o seu torcedor maior, esses clubes vão sofrer menos. Eles vão sofrer, mas eles vão sofrer menos. Mas eu acho que o momento é agora, aproveitar esse período agora de quarentena, né? O recado que eu deixo aí, né, todos os empresários do ramo da educação física e do esporte. Olha, nunca se teve tantos cursos gratuitos, tantas lives gratuitas de profissionais competentes, né, mostrando caminhos a serem seguidos. Eu acho que a gente deve aproveitar essa oportunidade de repensar a nossa prática profissional, repensar a estrutura da nossa empresa em relação à gestão, né, gestão de pessoas, gestão estratégica, né, os modelos que eu tenho utilizado até hoje na minha academia, na minha empresa, estão sendo coerentes, né, esses modelos foram suficientes para eu sustentar essa crise que eu estou passando agora. Por que não aproveitar e parar de chorar, parar de lamentar mais, mesmo a gente entendendo as dificuldades, e investir esse tempo, né? Não gastar suas energias chorando, lamentando, né? Gaste suas energias na internet, participando de leilões, né? Você vai participar e as pessoas estão aí contribuindo, então, né, estão dando o seu parecer, ensinando estratégias, etc. E eu aproveito a oportunidade para convidar que na próxima segunda-feira, no dia 27, nós teremos uma direto, né? Eu convidei o meu amigo e professor Ney Franco, ele vai estar participando conosco, ele vai estar um bate-papo e nós iremos convidar, Rubens. Já conversei com você, o seu programa vai ser utilizado aí para a gente fazer essa parceria legal, para convidar todos os adeptos do futebol para participar com o professor Ney Franco, né, de uma live que vai ser bastante interessante, com uma pessoa, né, vencedora, extremamente competente, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e todos, né, possam ficar tranquilos aí, ter bastante saúde e preservando a sua saúde, né, e a saúde da sua família. Isso é que eu desejo. Muito obrigado e é um prazer participar novamente. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado, viu, professor Cassidato? Se cuide, gostamos muito de você.